Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje venho com mais um texto mais atual que foi lançado na quinta-feira, né? Dia 28, acho que é isso mesmo, 28 de março, e o título é A Semente. Então, vamos lá. Assim como a flor de lótus vence o pântano e floresce magnífica, também nós nos iluminamos atravessando o caos. O exercício de encontrar equilíbrio e resistir a todo tipo de contaminação nos fortalece e faz germinar nossa verdadeira essência. Somos sementes e precisamos passar pelo processo trabalhoso de romper a casca e abrir caminho em meio à escuridão para brotar e cumprir o nosso propósito. A terra que nos serve como obstáculo na travessia rumo à luz também nos nutre e fortifica. Não podemos desperdiçar as experiências do processo. É do enfrentamento que surgem os mais belos resultados, as mais valiosas conquistas. O primeiro desafio é vencer a si próprio, ultrapassar os limites criados através de medos e inseguranças, reconhecer a qualidade da semente e acreditar em seu potencial, permitindo assim que ela se expanda e desenvolva-se em toda a sua plenitude. Há que se ter muita gratidão, ser grato pela oportunidade, pelo caminho e pela abençoada terra. Sejamos maleáveis como o trigo, crescendo e amadurecendo para a colheita, tornando visíveis nossas qualidades e deixando à mostra a nossa essência inconfundível e incomparável ao rígido e enraizado joio. Independente da qualidade do solo, que sejamos boas sementes, fortes e resistentes, vencendo as intempéries e toda sorte de pragas. A hora da colheita se aproxima, precisamos nos concentrar em nossos processos evolutivos. O período de hibernação já terminou. Despertamos e nos voltamos para a luz. O desenvolvimento é contínuo, dia a dia, faça sol ou chuva. Aproveitamos cada bênção e entendemos que toda semente é fundamental e cada uma tem seu tempo para germinar. Estamos felizes pelo aprendizado que os esforços e superações de todos os obstáculos nos permitiram. E mais do que tudo, oramos e acreditamos que a colheita será farta. Bom, esse texto eu escrevi, recentemente. No caso, ele foi lançado hoje é sexta-feira, então ele foi lançado ontem, né? Esse vídeo vai subir na segunda. E quando eu escrevi, né? Quando veio a intuição para escrever esse texto, foi assim, sobre reflexões a respeito de todo esse processo evolutivo pelo qual muitos de nós estamos passando, por todos os períodos de dificuldade que nós tivemos nesses últimos anos, principalmente assim nos últimos 4, 5 anos, em que tanta coisa aconteceu, e deu um start nesse processo de despertar para muita gente, né? Então a gente passou por isolamento, a gente passou por incompreensão, por tantos conflitos, principalmente quem se manteve firme em certos posicionamentos que nos trouxeram crescimento, que exigiram muita resiliência, muita resistência da nossa parte. Então, eu entendi que esse processo é como mais ou menos a germinação de uma semente, né? Inclusive tem uma frase que circula aí, que as pessoas falam, né? Quiseram nos enterrar e não sabiam que nós éramos sementes, né? Então, assim, jogaram terra por cima, achando que iriam
desaparecer, né, com essas sementes. E foi justamente essa terra que a princípio parecia um obstáculo que fez com que essas sementes se fortalecessem, germinassem e crescessem e produzissem frutos, flores, frutos, enfim, atingissem o seu propósito, né, de vida. E realmente, quando você passa, essa germinação, né, da semente, ela passa por tantos processos, por tantos obstáculos, ela tem que ir vencendo aquela terra que a cobre, né, para que ela possa brotar, né, germinar e brotar e ultrapassar, né, a terra que a cobre. Só que ao mesmo tempo que essa terra é um obstáculo, ela é o que a fortalece, a que fornece nutrientes, fornece tudo o que é necessário para ela ir desenvolvendo, crescendo e brotar. E assim eu acho que tem sido o processo de muitos de nós, né? Foi esse enfrentamento desses obstáculos, dessas incompreensões, de coisas que a gente mesmo não compreendia, de revelações que por um bom período nos revoltaram, nos assustaram, mas foi o que foi nos fortalecendo e assim até perceber que, né, esse nosso processo foi nos transformando, né? A princípio, muitos de nós tínhamos um temperamento mais rebelde, mais revoltado, mais conflitante, né? Mais beligerante, confrontava as pessoas, queria que as pessoas vissem as coisas da mesma forma que a gente, queriam que as pessoas nos compreendessem, entendessem os nossos argumentos. Num certo momento, este temperamento foi necessário para que a gente pudesse, né, como diz a Márcia Rodrigues, riscar o chão e fazer com que as pessoas não ultrapassassem e não nos forçassem a aceitar coisas que eram para a gente inaceitáveis, para aceitar coisas que hoje a gente estão aparecendo aí, né? Nós questionávamos muito e hoje estão aparecendo aí como verdades, né? Tudo o que tantas pessoas entendiam como teoria da conspiração, hoje estão sendo confirmadas como verdades mesmo, né? E sendo que assim, não eram coisas tão absurdas, era só fazer os questionamentos. Se as pessoas tivessem parado para questionar e pensar com uma certa lógica, todo mundo acho que teria percebido, né? Porque os argumentos são muito objetivos, mas infelizmente pela manipulação através do medo, o medo ele tira muito a nossa capacidade de raciocínio lógico. Muitas pessoas acabaram sendo envolvidas pelas emoções e não raciocinaram de uma forma que pudessem perceber todo o movimento, todo o que estava acontecendo e todos os motivos por trás disso. Então, todo esse enfrentamento das pessoas que se mantiveram firmes nos seus posicionamentos, nos seus questionamentos, fizeram com que essas pessoas se fortalecessem e chegassem no momento hoje em que a maioria dessas pessoas estão passando por uma fase de maior serenidade, porque essa fase do conflito, de precisar desse comportamento mais agressivo para se proteger, já passou. Então hoje a gente entende também que não há mais porquê entrar em conflito. Hoje as coisas estão se tornando evidentes e aí a gente tem que respeitar o processo de cada um, o tempo de cada um, para atingir, né, o acesso às informações que são necessárias para o processo evolutivo de cada um. E assim, não só eu estou falando dessa situação que a gente vem passando, né,
nessa questão desse período conturbado que recente, mas isso serve assim para toda a vida da gente e para todas as situações que nós vivemos e que viveremos. Sempre manter em mente, né, que alguns obstáculos chegam à nossa vida justamente para trabalhar coisas que nós precisamos para nos fortalecer, para aprendizados, para nos tornarmos pessoas mais fortes e melhores. E desta forma conseguirmos contribuir para o nosso entorno. Então, assim, quando eu falo da terra que é abençoada, né, a terra que enterrou aquela semente, que poderia parecer assim um obstáculo intransponível, justamente é essa terra que faz com que essa semente vá se transformando, vá germinando e se transformando em algo totalmente diferente, né? Ela vai se transformar, ela vai expor ao mundo a essência do que está dentro dela, né? Às vezes é incrível, né? Você observar o processo, né, de uma planta crescendo, né? Começa com uma coisinha assim pequenininha, né? Aquela sementinha e de dentro dela vai brotando, às vezes brota assim, vegetações enormes, né? Árvores, arbustos, flores lindas. Então, assim, vai germinar o quê? Que é a essência dela, o que tá lá dentro dela. E quanto mais ela for vencendo esses obstáculos, mais ela vai se expor, mais ela vai contribuir, né, para o entorno dela, trazendo o propósito dela, ou propósitos de cura, de beleza, né, de uma árvore, uma sombra. Então, cada um tem o seu propósito na vida e ninguém é mais importante do que ninguém. Cada um tem ali o seu papel, que é importante para o conjunto, né? Uns podem ficar mais em evidência do que outros, mas todos têm ali a sua importância, porque é do conjunto que as coisas vão evoluindo e vão crescendo. E um erro muito comum, né, que a gente comete é justamente ficar se comparando e achando que sempre os outros são melhores, mais importantes, mais eficazes, estão fazendo um trabalho que é mais importante do que o que a gente está fazendo, porque alguns estão em evidência e outros não. Mas e a gente acaba não enxergando as nossas capacidades e não sendo gratos pelos nossos processos evolutivos, pelos obstáculos que nos trazem justamente os aprendizados necessários para a nossa evolução e para a nossa contribuição para as pessoas ao nosso redor e para o planeta como um todo mesmo, né? Que cada um é um pontinho de luz importante na teia de luz que rege, né, o nosso planeta, né? Cada um de nós somos ali um pontinho de luz importante para principalmente esse processo pelo qual a gente está passando de transição. E muitas vezes o pior inimigo da gente nessa trajetória, nesse processo, somos nós mesmos. Porque quando a gente não enxerga as nossas capacidades, a gente não acredita no nosso potencial, a gente deixa de utilizá-lo em prol de algo produtivo, de algo benéfico, né, para o nosso mundo, né, para esse processo evolutivo. Que o coletivo, ele é feito de indivíduos, então bons indivíduos fazem um bom coletivo. Por isso que é importante que a gente se trabalhe, que a gente se desenvolva sem se preocupar com os outros, né? Sem se preocupar lógico, se preocupando em sempre manter nossos valores, nossa honestidade, né? Que é importante, e as nossas atitudes sempre voltadas para o bem.
mas não se preocupando em se medir pela régua dos outros. A gente ouvir o nosso coração, ouvir, sentir o que ressoa conosco. Não querer, não é, isso não quer dizer que você é o certo e o outro é o errado. Não, cada um tem o seu caminho e cada um tem a sua forma de se desenvolver. Mas é importante que a gente se conecte às coisas que ressoam ao nosso coração, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Né? Assim como cada semente, ela vai germinar um tipo de vegetação. Assim somos nós, cada um de nós vai germinar alguma coisa, algum potencial diferente para contribuir com a evolução do planeta. Então, não existe um mais importante que o outro. Cada um está onde deve estar. Cada um tem a sua função determinada, a sua missão de vida, sua missão de alma, e não há mais importante ou menos importante. Todo mundo é importante para o conjunto. Essa coisa de ser mais importante, de visibilidade, isso é uma coisa muito assim, né, 3D, né, vamos dizer assim. Tanto é que hoje em dia, por exemplo, eu não, né, já houve tempo, lógico, na adolescência ou anos atrás, que eu tinha aquela coisa da celebridade, de você idolatrar, de você, né, ser fã. Hoje já eu não tenho mais esse tipo de sentimento, porque eu entendo que justamente cada um aqui tem o seu papel e todos nós somos importantes. Então, o fato de uma pessoa aparecer, né, na mídia, ou ter fama, ter fortuna, não faz dela um ser humano melhor do que um outro que está numa condição, às vezes, social muito inferior, mas às vezes, como ser humano, é um ser humano muito superior àquele que está numa condição social privilegiada, né? Então, eu acho que o maior privilégio que a gente pode ter é ser uma pessoa que possa trazer uma contribuição de bondade, de compartilhamento, de partilhamento e de propósito que sirva para uma melhoria do planeta. Então, o melhor privilégio que você pode ter é ser uma boa pessoa. É uma pessoa que vá contribuir para um mundo mais evoluído, um mundo mais próspero, no sentido de amorosidade, de justiça realmente, e não só financeiramente, porque muita gente liga prosperidade a dinheiro, né? A situação financeira. E ser próspero é muito mais do que isso. Ser próspero é justamente você estar num momento, numa situação de paz com você mesmo, paz com as pessoas ao seu redor, de contribuição, de amor e vamos dizer assim, de realmente de fazer com que a sua presença, a sua partilha, o que você tem para distribuir faz sentido e faz diferença na vida de quem está ao seu redor. Né? Você é uma pessoa que traz benefícios não só não materiais, né? Benefícios, evolução e contribuição emocional, psicológica e espiritual, que essas são as coisas mais importantes. Porque quando você está em paz e em equilíbrio emocional e espiritual, tudo acaba ficando em equilíbrio na sua vida. Então, aí você se torna próspero em todos os sentidos, inclusive materialmente, né? Porque é o que quando você irradia
essa luz, essa harmonia, esse equilíbrio, isso e você traz de volta tudo isso para a sua vida, né? E de acordo com o que ressoa com você, porque isso não quer dizer que uma pessoa muito afortunada materialmente, ela seja afortunada espiritualmente. Então, é importante que a gente se torne uma pessoa afortunada de dentro para fora. Então, todo o trabalho começa dentro. E é aí que a nossa sementinha vai germinando e vai se expandindo e vai brotando e florescendo e enfeitando e contribuindo para o nosso mundo exterior. E que nós sejamos então boas sementes, né? Que sejamos a semente do trigo e não do joio. Porque o joio, no final das contas, é descartado. E é o trigo que vai realmente trazer a prosperidade, vai ter utilidade, vai contribuir realmente para a sociedade, para o mundo, para o planeta. Então, né, dizem, estamos num momento de separação de joio e de trigo, talvez até já tenha havido realmente essa separação, mas que a gente consiga se interiorizar sempre, se questionar, refletir e sempre escutar o que o nosso coração nos intui para sermos boas sementes e germinarmos o nosso melhor potencial, certo? Então, fica mais esse texto. Até o próximo. Fiquem com Deus e um grande beijo no coração de cada uma dessas sementinhas de luz. Até!